Eu quero trazer para vocês, começar com vocês, trazendo uma coisa envolvendo a questão do Daniel Alves. Eu não sei se vocês estão acompanhando todos os detalhes, né? Mas a mulher que acusa o Daniel Alves de agressão diz que a juíza que não quer ser indenizada. Após o juiz afirmar que a denunciante teria direito à indenização em caso de condenação do jogador, a jovem de 23 anos destacou que não quer qualquer quantia. A mulher que acusa Daniel Alves de agressão recusou receber a indenização do jogador se ele for condenado. Durante o depoimento, a juíza ressaltou que ela teria o direito, né? Mas ela não quer dinheiro. Isso foi confirmado pelo GE, foi publicado originalmente pelo El País, né? Ela destacou que faz parte de uma família bem resolvida financeiramente, né? Acho que todos nós queremos ser bem resolvidos financeiramente, né? Não somos. Né? E deseja que a justiça seja feita sem ganho financeiro. Olha, isso daqui é relevante pelo seguinte, porque isso daqui coloca um ponto meio complicado naquela ideia de que ela está fazendo isso por dinheiro, ela está querendo dinheiro, que é uma coisa que é muito comum de se utilizar contra mulheres que denunciam homens poderosos, famosos e ricos. É porque ela estaria atrás do dinheiro. Bem, talvez sabendo disso, ela se antecipou e disse: não quero dinheiro, não faço questão, entendeu? Não há necessidade de ter dinheiro nessa jogada. Eu acho que isso fortaleceu bastante o caso dela, né? Uma outra coisa é que a tatuagem escondida de Daniel Alves foi prova decisiva para a prisão preventiva dele. Ela informou, né, que tinha essa tatuagem, que ele tinha essa tatuagem, né? Um desenho na parte inferior do abdômen foi citado pela suposta vítima durante o depoimento, né? E aí isso seria uma prova, né, que ela teria tido relação com ele e tal. Tem uma outra coisa que me incomodou assim muito no caso, que foi isso daqui. Eu vou mostrar para vocês que a esposa que apoiou Daniel Alves antes da prisão vive drama familiar na Espanha. Olha só. A modelo espanhola Joana Sanz viu Daniel Alves ter prisão preventiva decretada por suposto caso de estupro em meio ao luto pela morte da mãe. O casal está junto há 7 anos e casados há 5. O lateral viajou à Espanha para apoiar a esposa que perdeu a mãe no início do mês. Ou seja, ela tinha acabado de perder a mãe. Aí o Daniel Alves foi para uma boate e, nas palavras do próprio Daniel Alves, teve relação com aquela moça. Segundo o Daniel Alves, consensual. Segundo a moça, foi uma relação forçada. Né? Eu até evito usar a palavra que está aqui, né, que começa com estu, porque o YouTube, eu usei aqui uma vez, mas vou evitar usar outras vezes, porque o YouTube às vezes limita a distribuição do vídeo. No meu canal eu não usei essa palavra justamente por causa dessa questão. Mas eu queria colocar para vocês o seguinte: o que está passando pela cabeça de um ser humano que a esposa perde a mãe e ele vai para uma boate procurar relações com outra mulher naquele momento? Quer dizer, o Daniel Alves sempre foi uma pessoa antipática, né? Já há muito tempo. A falta do caráter do Daniel Alves, a primeira vez que eu tive absoluta clareza da falta do caráter do Daniel Alves, isso não tem só a ver com ele apoiar Bolsonaro, não. Foi quando ele aproveitou a vitória do Brasil na Olimpíada para falar mal do São Paulo, e eu acompanho isso muito porque, olha só, São Paulino, né? Falar mal do São Paulo e da gestão do São Paulo, que já tinha colocado uma proposta de parcelar o pagamento ao Daniel Alves, e ele foi colocar naquele momento uma questão financeira, quando o Brasil tinha acabado de ganhar a medalha de ouro pela segunda vez. Quer dizer, isso é de uma falta de caráter, você usar da vitória esportiva para pressionar o seu clube, que já tinha publicamente declarado que tinha um plano, que queria pagar, que não ia deixar de pagar o Daniel Alves, que está pagando o Daniel Alves até hoje, né? Por causa desse plano que acertou e tal. E o Daniel Alves, eu faço muito pelo São Paulo, eu não sei o que, o São Paulo não faz nada por mim. Aquele detalhe, eu já vi que o caráter do Daniel Alves não era um ponto forte dele.
Mas ele ainda foi demonstrando, por várias outras atitudes, a sua falta de caráter. E esse episódio apenas fortalece isso, e se comprovada a acusação, que já tem várias evidências, inclusive laudo médico e tal, vai ficar ainda mais complicado para ele. Né? Temos aqui algumas mensagens. Boa tarde, Tcherla, boa tarde. É o André Diniz. Boa tarde, queridos e queridas. Boa tarde, amigo André. Fui derrotado em 2020, mas fazer o quê, né? 2027 tenta de novo. André Jacobina para presidente. O André Diniz é muito, muito simpático, né? André Jacobina fazendo parte do Folha Democrata, esse canal só melhora. Que legal, Xanda. Muito obrigado pelas suas palavras. Bem, eu queria também comentar sobre o caso Daniel Alves, que uma das características do fascismo é se apoiar na suposta decadência de uma sociedade, da necessidade de um renascimento. Por isso, além do ataque à corrupção, a falência das instituições do alimento e fascismos têm sido apoiados pela classe média, né? Classe média desvalorizadas e tal. Uma das suas características é que o fascista eterno ele transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Sim, isso está no Fascismo Eterno de Humberto Eco. Diz Humberto Eco que essa conexão com o machismo, né, implica um desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade à homossexualidade. Ou seja, o fascista ele tem como característica a hostilidade à comunidade LGBTQI+. Ele tem como característica um desdém com as mulheres. Vocês lembram do Bolsonaro, a forma como ele tratava jornalistas mulheres que questionavam ele? Como ele tratou candidatas mulheres que questionavam ele? Como ele tratou essas pessoas? Como era a resposta do Bolsonaro? Então, no fascismo e as pessoas que têm comportamento fascista, existe um machismo entranhado, né? Como o sexo é um jogo difícil de jogar, o fascista joga com as armas, que são sua dimensão fálica, né? Por isso que essa ênfase tão grande no armamento e tem que se armar, né? Seus jogos de guerra são devido a uma inveja sexual permanente, né? Por isso, falar que é imbrochável. Lembrem-se da fala do Bolsonaro, dizer que era imbrochável. Ora, ele usar esse tipo de linguagem, isso daí não é só machista, é fascista. Porque o fascismo tem essa conexão, essa dimensão da masculinidade excessiva, da masculinidade dominante, agressiva. Essa é uma das características históricas do fascismo. E o comportamento do Daniel Alves em desrespeitar a esposa e o luto da esposa, o comportamento do Daniel Alves de ter essa coisa que tudo leva a crer, que acha que não tem nada de mais em ter acesso ao corpo de uma mulher que ele nem conhece direito. Isso, caso tudo seja confirmado, como parece que será confirmado, porque as evidências são fortes, de toda a agressão e toda a violência cometida pelo Daniel Alves, isso daí contribui para essa visão machista que está conectada com a dimensão fascista. Né? E, aliás, lembra muito a desvalorização do outro feita pelo Robinho, uma mulher alcoolizada, e ele achava que ele podia fazer aquilo. E que os amigos dele podiam manipular ela quando ela estava alcoolizada e não estava plenamente consciente. Essa dimensão machista, ela tem uma conexão histórica com o fascismo. O fascismo é sempre um movimento que tem ele aflora essa dimensão. E isso é importante a gente ressaltar para vocês se lembrarem. Até a primeira-dama repetidamente humilhada e constrangida. Pois é, bem lembrado a Tcherla. A Tcherla lembrou bem dessa dimensão, não é?